Tudo ok, tá bom. Então, eu vou começar me apresentando, né? Como vocês viram ali na divulgação, eu me chamo Jamile. Eu sou psicodramatista. Vou contar um pouquinho por que eu sou psicodramatista, que a Vivi até me fez lembrar ali, né? A minha história no psicodrama começou lá no terceiro semestre de psicologia, quando eu conheci uma apaixonada pelo psicodrama, né? Que é a nossa grande professora, a Vivi. E ela me apresentou o teatro espontâneo e me convidou para participar de um teatro espontâneo da universidade. E foi através desse teatro que eu entrei em contato com o psicodrama, né? Teatro de improviso, na modalidade playback, onde a gente ia até o público contava suas histórias e a gente encenava no palco, né? Provocando assim um efeito terapêutico. E como o psicodrama veio do teatro, né? Ali eu aprendi muito o que era o psicodrama. Mesmo sem ter contato muito com a abordagem ainda, mas eu fui aprendendo aí nas viagens que a gente fazia para apresentação de teatro, né, junto com a Vivi, junto com outros colegas de teatro. Então a minha raizinha do psicodrama tá aí. Aí depois eu não parei mais, né? Depois eu fui estudando abordagem na faculdade, aí fui fazer a pós, fui fazer o estágio. Antes da pós fiz o estágio na universidade, depois fui para a pós-graduação e continuei estudando psicodrama e continuo, né? Fazem, olha, 9 anos que eu conheci o psicodrama, né? Que eu casei com o psicodrama, como é dito, né? Então, a minha área de atuação, eu sou psicóloga clínica, né? Atuo na cidade de Tubarão, tenho um consultório. Agora estou no momento de tô me reinventando, estou atendendo online, mas o meu consultório fica em Tubarão. Eu também sou professora da Viver, né? Dou aula na escola, desempenho esse papel de professora de psicodrama, que é muito legal, é muito gratificante. E eu também atuo na área da psicologia social, né? Onde eu desempenho um papel de psicóloga social. Então eu passo aí por 3 áreas na minha área na minha atuação como psicóloga. Isso é muito legal, né? Hoje, a Gisele, eu passo então por essas 3 atuações: psicologia social, e da psicologia social eu vou para a área clínica, depois eu também ensino psicodrama e é muito legal, assim. Só que o nosso tema de hoje, eu vou estar... Tudo bem, Gi? Obrigada por ter entrado. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha vivência enquanto psicóloga social, que é uma área que eu nunca imaginei, que eu sempre descartava da minha vida, porque eu sempre fui muito da clínica, né? Então, acabou que surgindo a oportunidade de eu trabalhar num CRAS, né? Um centro de referência de assistência social, onde a demanda é muito diferente, onde o público é muito diferente de você atuar com a clínica, né? Onde o trabalho é muito diferente. Parece a Nanda, eu sou bem parecida com a minha irmã mesmo, Fernanda Ladislau, que entrou aí para dar uma força. Então, caí também de paraquedas no mundo da psicologia social e estou aprendendo muito. E além de eu levar a psicologia, claro, eu levo o psicodrama, né? Eu digo que eu sou uma psicodramatista social, me dou esse título, assim, né? E vou estar falando um pouquinho, então, assim, da minha vivência, como é um trabalho no CRAS, né? E mais especificamente em tempos de pandemia. Gente, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Por quê? Porque o serviço social, a equipe
né, que trabalha em um serviço social, que é composto por assistentes sociais e psicólogos, eles estão muito à frente nessa pandemia, né? A gente não está de quarentena, não, né? A gente está ali ralando, nunca trabalhamos tanto, e além da saúde, claro, né, que a saúde está muito mais à frente, a assistência social está muito aí nessa pandemia trabalhando. Ela é muito solicitada, ela é muito importante, né? Então, estou trabalhando pra caramba. Então, o CRAS, né, eu quero ressaltar que aqui eu já trabalhei no CRAS da cidade de Tubarão e hoje eu trabalho aqui no município de Pescaria Brava, que é onde eu moro. O CRAS, o que é o trabalho do CRAS? Antes de eu entrar na parte da pandemia, eu vou, assim, brevemente eu vou falar, né, como que é o trabalho no CRAS, vou tentar ser bem breve. Eu sei que aqui é 50 minutos, né, me prolongo muito nas falas. Então, o CRAS, né, como eu falei, é um centro de referência de assistência social. O seu público são pessoas em vulnerabilidade social, né? Essa é a particularidade, né? Então, a gente trabalha com uma demanda com pessoas carentes economicamente, né? E junto com a carência econômica, socioeconômica, financeira, vem outras vulnerabilidades, que é o desemprego, a fragilização dos vínculos, desestrutura familiar, e mais, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à informação. Geralmente essas pessoas moram em regiões muito carentes, né? Eu não estou dizendo que a desestrutura familiar, desemprego, né, é proveniente da carência econômica, mas sempre vem junto também. Então acaba sendo um conjunto de vulnerabilidades aí, às vezes numa família, né? Enfim. Então, esse é o nosso público, pessoas desempregadas, desestruturas familiares, né? E qual é o foco? O foco é a gente garantir acesso a essas pessoas aos direitos delas, esses direitos de governo, né? Bolsa Família, agora esse auxílio emergencial aí, a gente tem que garantir para elas, né? Informar, né? Que elas têm direito, ter acesso à informação, prevenir situações de risco. O CRAS, ele trabalha com prevenção, né? Então, a gente orienta, a gente informa, a gente faz um trabalho para prevenir, para não acontecer, né, os riscos de famílias, de um coletivo, de uma comunidade. Exemplo, violência doméstica, que é o que eu mais me deparo, assim, aqui no meu município. Violência doméstica, desemprego, que mais, assim, desestrutura, né? Negligência, abandono na família, negligência com criança. Então, é tudo para não acontecer, abuso sexual. Ou seja, essa demanda ainda não aconteceu, mas a gente previne para, né, não acontecer. Porque depois que aconteceu já é com o CREAS, né? O direito violado. Então a gente tem que estar muito por dentro dessa parte mais técnica, né? A gente que trabalha em CRAS. O CRAS, ele tem o intuito de fortalecer os vínculos. Por quê? Né? Aí eu já começo a entrar com o psicodrama. Geralmente são famílias em defasagem, assim, nas suas relações, né? Violência é o tema da próxima live, que bacana. Geralmente, acontece muito essa questão, assim, de violência doméstica, a negligência, né? E aí a gente percebe o enfraquecimento dos vínculos, assim, né? As famílias não têm boas relações, não têm bons vínculos com seus familiares, é uma desestrutura, tem abandono, não tem uma harmonia, né?
E a gente precisa fortalecer esses vínculos, né? Então, através de oficinas, de trabalhos com grupos, a gente trabalha um coletivo para que esse público possa se fortalecer nas suas relações. E daí eu já entro com o meu olhar de psicodramatista, né? Que qual é? Para Moreno, que é o grande pai do psicodrama, que foi quem criou o psicodrama, a saúde emocional do sujeito, da gente, ela está relacionada como a gente lida com as nossas relações, como que a gente está nas nossas relações, né? Então, dependendo de como a gente está lidando, isso mede a nossa saúde emocional, porque nós somos um ser da e na relação, né? Essa palavra é muito comum no psicodrama, da relação, do coletivo, do grupo, né? Então, fortalecer os vínculos das famílias em vulnerabilidade social é um grande objetivo do CRAS. E aí entra o psicólogo, né? E entra o psicodramatista, né? Que já tem isso bem forte com ele, né? Então, e aí vamos afunilar agora para o papel do psicólogo social, porque trabalha uma equipe, né? Trabalha aí um assistente social, um psicólogo, um orientador social, né? Sempre trabalhando junto, mas o psicólogo tem a sua especificidade ali na sua atuação, né? O psicólogo que lida, o psicólogo social de um CRAS, né? Que lida com pessoas em vulnerabilidade social, né, e que geralmente tem ali uma grande carência econômica, vou falar no ditado, né, bem popular, a pobreza mesmo, né, a falta de recursos. Ele, além de ele pegar na mão dessas pessoas, além de ele fornecer alguns benefícios, recursos, orientar, o principal foco dele é desenvolver a capacidade dele de enfrentar as suas dificuldades, né? Não é eu ir lá e sanar as dificuldades dele. Eu até faço isso junto com a equipe. Vou dar um exemplo. Quando uma família está toda desempregada e não tem, né, dinheiro, a gente orienta, né, para ela buscar o benefício do Bolsa Família, enfim, Bolsa Família é aquele benefício, né, em dinheiro que a família ganha. A gente até orienta a buscar isso, a gente dá uma cesta básica, mas depois é que entra o psicólogo, né? Tá bom, ele ganhou isso, ele teve esse recurso, ele teve esse benefício, que isso até mais, essa avaliação da necessidade é mais da assistente social. E aí eu entro assim, tá bom, ele ganhou tudo isso, mas e agora? Ele não vai poder ficar sempre dependendo disso, né? Eu tenho que ajudá-lo a desenvolver a sua autonomia, né? Eu tenho que ajudá-lo a desenvolver o que ele tem de bom, qual é a sua potencialidade, vou falar num termo assim bem organizacional, né? Mas qual que é a sua potencialidade, né, para ele sair dessa dificuldade? Ajudar ele nos seus vínculos, porque é ele se fortalecendo nos vínculos deles que ele também pode se superar. Então, é como se fosse um consultório, né? A gente não diz o que o paciente tem que fazer. A gente dá o suporte, mas é ele que vai buscar as suas respostas, é ele que vai buscar as suas satisfações, seus desejos. E quando a gente trabalha com essa demanda da vulnerabilidade social, com esse público, é a mesma coisa. A gente dá a mão, a gente pega no colo, mas depois, agora vamos lá. O que você tem, o que você pode fazer? E quando eu falo isso, eu não estou falando para uma pessoa só. Porque o mais importante de um psicólogo social é você trabalhar no coletivo. Essa palavra, ela tem que estar muito na cabeça de um psicólogo social, né? É no coletivo que você tem que trabalhar as dificuldades, que você tem que desenvolver a autonomia, né? Então, o psicólogo
ele precisa estar bem firme com isso, né? No coletivo. E como? Através do quê? Através de oficinas de grupo, existem vários programas, né? E sempre um trabalho em grupo. E aí a gente pode fazer muito psicodrama. E aí, claro, o que eu faço? Eu exploro bastante psicodrama, né? Uso alguns métodos do psicodrama. Gente, até aí eu tô falando antes da pandemia, tá? Só para vocês terem uma ideia depois da mudança que é agora a minha atuação. Então, eu vou dar um exemplo assim de como a gente trabalha um coletivo para ajudar a eles aprenderem a enfrentar suas dificuldades. A gente percebe assim, às vezes, no meu próprio município onde eu estava trabalhando, né, existe muito aí a questão do abuso sexual, né? Isso em qualquer cidade, em qualquer região, né? Abuso sexual infantil. E um dos trabalhos que eu fiz foi reunir toda a comunidade, né? E fazer um teatro espontâneo abordando o abuso sexual, né? Ou seja, uma cena ali de improviso, onde eu interagia com o público. Para quem conhece aí o teatro espontâneo, desculpa, gente, tem uma coisinha aqui no meu computador. Para quem conhece o teatro espontâneo, é um trabalho de improviso, não tem nada pronto, né? E a gente fazia o público interagir com as cenas de certa forma, de abuso sexual, né? De uma cena onde um homem tentava seduzir uma menina, né? E a gente congelava a cena e pedia para o público, né? Como é que você quer que termine essa cena? O que você quer dizer para tal personagem? E aquilo era muito intenso. Era um teatro muito interativo. E a gente trabalhou muito, né? Então, trabalhando no coletivo, né? Trabalhando no coletivo e usando psicodrama, porque o teatro espontâneo vem do psicodrama, né? Outro exemplo também, a gente percebe muito aí a violência doméstica, né? Que está em alta, feminicídio. E nós reunimos muitas mulheres, fizemos um grupão aí e trabalhamos a autoestima dessas mulheres, o empoderamento, sempre com as técnicas do psicodrama, mais especificamente com o método sociodrama, que trabalha o coletivo, né? Que faz com que cada membro do grupo desenvolva uma solução, construa, né? uma solução para um problema, né? Ou seja, o sociodrama ele trabalha o grupo, né? As dificuldades do grupo. O protagonista é o grupo. Assim, resumidamente, né? Porque o psicodrama tem tanta coisa para falar, tem tanta teoria. Então, pois bem. E agora eu pergunto para vocês, né? Em tempos de pandemia, já que o coletivo é aglomeração, né? O coletivo é igual aglomeração e a gente trabalhava muito com grupo, com oficina, né? E trazia a mulherada. Eu falo mulherada porque onde eu trabalho é mais mulheres que a gente trabalha. E aí, né? O que a gente vai fazer agora? Eu, né? A assistente social, a minha equipe. Se a gente não pode continuar com as nossas oficinas, inclusive a gente tem uma oficina também para as crianças são filhos das pessoas vulneráveis que a gente atende no CRAS, né? Que são atendidas lá, que a gente acompanha. A gente tem uma oficina de capoeira, né? Existem oficinas mais pedagógicas, assim. Tudo para fortalecer os vínculos, né? Para inserir esses indivíduos num grupo, num espaço de acolhimento, enfim. E agora, né? Até pergunto para vocês, quem aí tiver uma resposta inovadora, né? E agora, o que a gente vai fazer, né? Já que tem aglomeração, o que aconteceu? Quem é vulnerável passou a ser mais ainda com esse tempo de pandemia. Só que o nosso público não tem internet,
não dá para reinventar muito com a internet, né? A gente está aqui se reinventando com a tecnologia, mas nós temos muitas famílias que não têm. Onde eu trabalho é um lugar mais interiorizado, é mais interior. E eles não... Ju! Oi, Ju! E eles não têm acesso à internet, não tem telefone, né? Existe isso ainda, gente. Existe gente que não tem acesso à internet, por incrível que pareça. Então, não tem como se utilizar desse recurso. Então, o que a gente pensou, né? O que é mais viável hoje? O que a gente tem para hoje? É a gente ir até essas famílias, né? Com cuidados, com máscaras. É um procedimento de visita domiciliar que a gente já é rotina do CRAS, só que agora está sendo mais intensificado. Obrigada, Ju. Obrigada por ter entrado. E então a gente optou assim, vamos até essas famílias, vamos entrar nas casas delas bem equipadas, com máscaras, com álcool gel, mas vamos estar lá porque elas precisam da gente lá, né? Elas não tem como a gente acessar elas não podem vir aqui, então vamos. Então lá foi nós, né, entrarmos dentro da casa delas em tempos de pandemia. Era um susto, porque a gente usa até um aventalzinho, assim, aqueles que a gente vai fazer cirurgia, sabe aqueles médicos cirurgiões, né? A gente usa aquele aventalzinho, máscara, uma touquinha no cabelo. Então acaba sendo um pouco constrangedor para a família que se depara com uma equipe lá toda vestida, toda chegando lá, né? Então a gente já parte daí que a gente precisa ter uma empatia, né? Chegar na casa da família, de certa forma é uma invasão, né? Então a gente tem que ir com muito cuidado, ter empatia, né? Dizer que a gente está ali para ajudar. Opa, meu alarme tocou aqui, barbaridade. E aí já entrando nessas casas, estou eu ali com a minha colega, né? Assistente social, trabalhamos muito juntas, eu já vou com o meu olharzinho de psicodramatista, né? Tá lá no meu bolso toda a minha visão do psicodrama, a visão de mundo, a visão de homem, já que eu não posso ir tanto para ação, mas pelo menos tá lá no meu bolso, tá lá na minha pastinha, digamos assim, toda a minha visão, a visão de mundo, né? Do psicodramatista, a visão do psicodrama, a visão de homem. Então, quando eu chego nas famílias que estão bem decadentes, estão mais ainda, assim, numa precariedade, estão mais ainda numa carência econômica, mais ainda desestruturada, porque daí está todo mundo em casa, né? Os filhos que iam para a escola, muitos deles iam para se alimentar. E esses filhos estão em casa agora, né? Por incrível que pareça, eles iam para se alimentar. Muitos filhos vão porque lá tem comida, né? E é bem assim mesmo a realidade. O marido que trabalhava informalmente, geralmente são famílias de trabalho informal, que trabalhava de pedreiro, de esses trabalhos assim de bicos que a gente chama, que é muito comum na assistência social. Eles estão desempregados, estão em casa, então tá tendo um estresse, né? Então, mesmo toda essa dificuldade, eu vou lá pensar que são pessoas, né, com capacidades espontâneas, que mesmo diante da dificuldade, eu tenho que acreditar, né? Eu acredito, aliás, que elas têm recursos internos dentro dela, né? E eu tenho que ajudar elas a resgatar a sua espontaneidade nesse tempo de pandemia, mesmo naquela carência, naquele caos, né? Mas antes de falar, né, por que eu já entro com a... Opa, deu uma travadinha aqui. Tá travando aqui. Quais as principais mudanças você percebeu nas visitas antes e depois da pandemia? Eu já vou colocar isso já, Daniela. Eu vou falar isso. Inclusive, eu tenho uma lista para falar aqui para vocês. Tá travando agora, gente? Como é que tá? Porque isso me dá mais segurança se vocês me confirmarem, né? Porque eu fico um pouco achando que não tá legal. Tá tudo certo?
Dá um okzinho, por favor. E agora? Tá legal? A Mica, né? Acho que é a Mica, aquela ali. Agora voltou. Tá, beleza. Ai, a minha cena temida era travar isso, mas aconteceu. Faz parte. Bom, então eu estava falando até para responder a pergunta anterior, né? O que eu percebi depois da pandemia? Fiz uma lista aqui que eu tenho percebido, né? As pessoas estão com mais medo, estão mais preocupadas, estão mais ansiosas. Antes ainda era um pouco familiar viver naquela situação, agora piorou, né? Pessoas que não eram tão vulneráveis passaram a ser, então elas estão preocupadas. Geralmente os maridos, né, são os provedores com trabalho informal e as mulheres estão muito preocupadas, assim, a família, meu Deus, quando é que ele está sem trabalhar, está faltando dinheiro, está faltando comida, psicóloga, assistente social, quando é que isso vai parar, né? Os filhos que iam para a escola comer, se alimentar, não estão em casa, então precisa de mais alimento, né? O marido geralmente, né, é o único provedor nessas famílias que a gente atende. Então elas estão muito preocupadas, muito ansiosas, inseguras com o incerto, né? Como todo mundo nessa pandemia, mas eles ainda, a maior preocupação deles é assim, o que comer, porque se não entra dinheiro, o que a gente vai comer, né? Dessa situação aí para baixo, né? Então, psicóloga, quando que vai? Eles querem, inclusive, nos perguntam quando que vai voltar tudo normal. Eu não sei, né? Eu também não sei. Muita ansiedade, eles vejam um carro da assistência social assim chegando e o que acontece? Eles já vêm perguntando sobre os benefícios, muito desesperados. Vocês estão sabendo daquele auxílio emergencial de R$ 600 que está aí nos jornais, eu acredito que vocês estão por dentro. Eles vêm desesperados, não deu certo e é o único dinheiro que a gente está contando, né? Então, o que pode estar sendo positivo essas visitas, né? A gente está acolhendo, né? Eu estou acolhendo esses sentimentos deles, pelo menos é o que eu posso fazer nesse momento, né? O medo, a ansiedade, quando a pessoa está muito desesperada, a gente tenta orientar, olha, a gente sabe como orientar para ir buscar um benefício aí no site tal, ou vai lá no CRAS que a gente faz, se você não tem acesso à internet. A gente tenta acalmar, né? Acolher esses sentimentos e acalmar. Isso já deixa eles mais tranquilos, né? A gente tenta se colocar no lugar deles que eles estão com medo, a gente compartilha também, apesar de não se comparar à situação que eles estão, mas a gente compartilha, né? Que a gente também está com medo, a gente não tem previsão, e tudo isso vai acolhendo e eles vão se sentindo mais calmos, mais tranquilos, né? E até porque está tendo um profissional na casa deles, né? Isso acalma eles também, alguém que está dando uma atenção. O que a gente repara também, eu falo a gente porque eu estou sempre com uma colega, né? Mas enquanto psicóloga, o estresse, gente, dentro de casa, e aí eu vou me remeter àquela live da minha querida colega Lu, e ela tá aí, eu vi ela entrando, que fala da desorganização dos papéis, né? A teoria dos papéis é uma grande teoria do psicodrama, né? É o funcionamento do indivíduo frente às situações. Exemplo, o papel de psicóloga, o papel de mãe, o papel de esposa. A gente é acostumado com determinados papéis, uns a gente desempenha mais, outros a gente desempenha menos. E está havendo uma desorganização, um estresse. Tem famílias que, geralmente essas famílias que a gente atende, não é uma estatística minha, mas é o que eu percebo. Não fiz a estatística, assim, não estudei a estatística, mas é o que eu percebo. Geralmente tem mais filhos,
né? Geralmente são 5 filhos, 4 filhos, imagina, e tudo da mesma idade, tudo escadinha. Imagina, numa casa bem pequena, de 1 quarto, imagina todos esses filhos em casas que têm energia, que querem brincar. A mãe, que geralmente as mães são dos lares, elas não trabalham, a grande maioria. Elas antes tinham um papel de mãe só um período, né? Agora passou a ser 24 horas o papel de mães e elas estão enlouquecendo, os filhos querem atenção, os filhos estão entediados, elas estão enlouquecendo. O marido está em casa, antes ela era esposa só meio período também, agora ela já é esposa 24 horas também, né? Então se desorganizou de uma forma. Outra coisa também dessa lista que eu percebo, né, durante as visitas, as pessoas têm a carência afetiva, né? Tem famílias que têm idosos na família, e os idosos, nesse tempo de isolamento social, eles são muito conversadores, né? Eles gostam de contar história, e eles não estão podendo fazer isso. Então, quando chega uma equipe técnica lá do CRAS, nossa, eles querem conversar a tarde inteira com a gente, contando histórias. A gente percebe as carências. Mas tá bom, diante disso tudo, né, isso são algumas vivências que eu percebi, o medo, a ansiedade, o desespero, a falta de alimento, isso a gente ainda consegue fornecer cestas básicas, né, a gente fornece cestas básicas, auxilia para tentar conseguir aquele auxílio, né, para pelo menos acabar aquele desespero de imediato. Deixa eu ler aqui. Tem famílias nas quais vocês precisam orientar em relação aos cuidados com contágio de vírus? Imagino que sejam famílias com menos acesso a equipamento de proteção. Sim, Daniela, boa pergunta. Inclusive, a gente está... Quando a gente leva, por exemplo, alguns recursos, assim, cesta básica, a gente está levando também as máscaras e orientando muito. Inclusive, quando a gente vai na casa, a gente vai com muito cuidado. A gente, principalmente, nossa, bem naquela época ali do início, né? Onde estava todo mundo em casa e a gente estava ali na rua. Então, a gente já demonstra para eles o cuidado que a gente tem que ter e que eles têm que ter também, né? Eles, às vezes, não tem como comprar uma máscara, a gente doa máscara, né? A gente tem dado máscaras para eles, dado orientação também de como se proteger, né? E mostrado também o próprio cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? Mas, acho que era essa a pergunta, né? Imagino que sejam famílias com menos ação, tem famílias que não têm internet, né? E as maiores informações são pela internet. Não tem. Elas só estão preocupadas com uma coisa, com o alimento. Mas diante de tudo isso, eu ia falar da espontaneidade, diante de todas essas... uma coisa muito importante também que eu queria falar, que isso que eu tô falando para vocês são listas de emoções que eu percebo quando eu vou nas casas. O medo, a ansiedade, eu percebo muito a vergonha também. Isso me toca muito, assim, porque as pessoas têm vergonha, né, de solicitar uma cesta básica, por exemplo, de chamar assistência, de ver a assistência social na sua casa. Então, elas acabam, assim, eu já me deparei com pessoas que choraram de se sentir, assim, fracassada, porque estão pedindo uma cesta básica. E a gente precisa acolher, dizer que é um momento, que está todo mundo no mesmo barco, né? A pessoa diz assim, eu nunca precisei, né, chamar uma assistente social, eu nunca precisei solicitar uma cesta básica, e a pessoa se sente muito com uma sensação assim de fracassada, sabe? Quando ela chora, né? Então, a gente precisa acolher, dizer que tá todo mundo no mesmo barco, é um momento, né? E diante de tudo isso vem a espontaneidade, eu preciso ajudar essas famílias a se reinventar, mesmo nessa crise, nessa dificuldade extrema, eu chamo de dificuldade extrema, né?
Por mais que eu esteja ali dando os benefícios, doando cesta básica, eu preciso achar um recurso dela, né? A espontaneidade, como já foi muito falado aqui, é a capacidade de a gente dar uma nova resposta adequada a uma nova situação, né? Ou uma nova resposta a uma situação antiga, né? Então, é meu dever ajudar essas famílias a serem espontâneos, mesmo que seja em coisas simples. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui numa família e que o marido foi dispensado do emprego e a única fonte de renda era ele, que já não era muito, né? E a mulher sempre dona de casa, né? A mulher fazia faxina e ela tinha também o dinheirinho dela com a faxina, só que ela também não estava podendo fazer faxina, né? Então eu precisei fazer ela refletir, tá bom, faxina agora não é o momento para você fazer, realmente não vai dar, né? Não tem como você entrar nas casas das pessoas, ninguém estava contratando faxineira e era a renda dela, né? E ela assim, enfatizava muito a minha faxina, minha faxina, minha faxina. E aí eu comecei a fazer uns questionamentos com ela, né? O que mais você sabe fazer, né? Você, além de limpar a casa, de fazer aquela faxina pesada. E aí lá, pelas tantas, ela disse, eu sei costurar. Até eu tenho uns tecidos ali. E ela mesmo teve a ideia de fazer máscaras, né? Ela assim, até pensei em fazer umas máscaras para vender. E eu assim, por que você não faz, né? Você vai vender bastante, porque as pessoas estão procurando desesperadamente máscaras para comprar e você pode fazer um dinheirinho, né? E a pessoa se sentiu incentivada, se sentiu motivada e ela começou a fazer. Isso é um exemplo de espontaneidade simples, né? Mas que para ela é muito. Por quê? O pensamento dela de que a faxina era o que fazia ela sobreviver, era o que ela fazia ganhar dinheiro, aquilo já estava sendo uma conserva cultural, né? Porque a conserva cultural, já vou explicar também, ela não serve mais para a situação que estamos vivendo. Então, viver de faxineira, acreditar que é de faxineira que eu vivo, não servia mais para esse momento, né? Então ela teve que quebrar esse pensamento, e se reinventar. Então é algo simples, mas é um resgate da espontaneidade dela e ela começou a fazer, né? Então a espontaneidade é basicamente isso, né? Você precisa se reinventar diante de uma nova situação. Você precisa dar uma nova resposta. Isso tudo que nós estamos fazendo, que a escola está fazendo, que é tentar fazer um trabalho, né, através da tecnologia, é um se reinventar. Porque se a gente esperasse que tudo isso passasse para a gente se reunir presencial, a gente não estaria sendo espontâneo, né? Então é se transformar, é se reinventar, inventar mesmo, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que está travado. Oi, gente. Estão me ouvindo? Alô? Ah, tá. Oba, um sinalzinho aí. Tá bom, Ju, estão me ouvindo. Então, como eu estava falando, a espontaneidade é esse recriar, Oi, Paty, minha friend, minha comadre. A espontaneidade é esse se reinventar, né? Tá tão falado, nunca foi tão falado em espontaneidade, né? Eu costumo dizer que a espontaneidade, ela tá sendo mundial, né? O mundo tá tendo que se reinventar nessa pandemia. Moreno deve estar assim, bem feliz, né? Bem orgulhoso. Então, nunca foi tão falado aqui. E a espontaneidade não é só o termo lá do dicionário, que é eu fazer o que eu quiser, que dá na telha, né? É muito mais que isso, é eu poder ter os meus recursos internos, é eu poder ser eu mesma na minha autenticidade para poder
resolver uma situação, dar uma nova resposta. Isso é sinônimo de saúde emocional, diria Moreno, né? O que ele fala de saúde emocional, né? Se a gente for para um conceito mais complexo, a gente pode pegar um exemplo assim. Quando uma pessoa tem dificuldade em dizer não para o outro que solicita muitas coisas para ela e ela não sabe dizer não. Ela vai se sobrecarregando. Então a gente percebe que ela não consegue dar uma nova resposta a essa situação, que é dizer não. Né? E por quê? Porque há uma conserva cultural aí. Qual é a conserva cultural? É o pensamento dela, a aprendizagem dela, a crença dela de que se eu disser não, talvez eu não vou estar sendo legal com aquela pessoa, talvez eu não vou estar sendo bacana, eu vou estar sendo desagradável, o que ela vai pensar de mim. Isso é a conserva cultural da crença dela. Isso precisa ser quebrado para ela poder se sentir mais saudável emocionalmente, ser ela mesma na sua autenticidade, ou seja, dar uma nova resposta à situação. Então, por isso que Moreno dizia, espontaneidade é sinônimo de saúde emocional. E aí a gente vai longe, né, se a gente parar para falar nesse conceito. O que mais eu ia falar? Então, por isso que eu estou trazendo esse conceito, porque eu preciso trazer ali, resgatar a espontaneidade delas, né? Mesmo que seja coisa simples. Teve uma família também que ela pensou em fazer marmitas, né? Para poder se reinventar. Uma mulher que cozinhava muito bem. Ela não morava tanto no interior, então ela morava mais assim aqui na região do centrinho, então daria para ela se reinventar. Uma começou a fazer tarrafas, porque aqui em Pescaria Brava é uma região de pescadores e os pescadores continuam pescando. Então, é uma forma que ela viu de ter uma rendinha, né, um dinheirinho e tal. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu colar aqui. Gente, tá tudo ok assim? Deixa eu falar, então, eu falei aí da conserva cultural, né? A conserva cultural, ela então, né, cada um com seu dom. Cada um... Val, não acredito que tá aí também, meu compadre. A conserva cultural, ela, teoricamente falando, elas são objetos, comportamentos, hábitos repetidos, né? Que de certa forma serviram para algum momento, mas que depois veio uma nova situação e não servem mais. Ai, Vivi, que bom, se tá ótimo, tá bom. Sempre gosto de ouvir o teu feedback aí, né? Então, olha como tá atrelado a conserva cultural e a espontaneidade nesse tempo de pandemia na psicologia social, né? Então, eu vou muito com esse olhar, vou lá com a minha pastinha, com essa visão de mundo, de ser humano e acreditando que todo mundo tem a sua espontaneidade, né? Nós nascemos espontâneos, aliás, diria Moreno, é inato, ela só é podada. Deixa eu ler aqui. Como podemos empoderá-los e potencializá-los numa espontaneidade mais concretas com esses usuários do CRAS? Então, quando não tinha em tempos de pandemia, a gente reunia muito, né? Fazia muito trabalho com grupos, né? Como eu falei lá, o exemplo do teatro, né? Quando a gente foi trabalhar a violência doméstica, a gente utilizou do teatro para trabalhar o empoderamento feminino, do sociodrama, que é como eu falei, né? É um método que trabalha onde os membros do grupo trabalham, resolvem, tentam resolver, dar uma solução para o seu problema, né? Trabalha os vínculos do grupo. E nesse tempo de pandemia, o que a gente está podendo fazer é estar indo até a casa dessa família, demonstrando, né, o apoio, fazendo refletir, fazendo os questionamentos. Outro exemplo também que eu acho pertinente olhar aqui a hora para eu não me perder,
Quando eu fui numa família, quando há famílias assim que está havendo todo esse estresse, que os filhos estão todos em casa, o marido está em casa, a reclamação que eu escuto é assim: meu Deus, eu não aguento mais fazer comida, lavar louça, meu marido não me ajuda, essas crianças querem atenção, né? A gente, se tem um tempinho ali, porque é tudo muito rápido, às vezes é da rua, a gente conversa com essa mãe, com essa esposa, né? Às vezes o marido não quer muito participar, mas pedir para ela sentar com essa família, né? Pedir para ver o que cada um tem de bom para poder fazer ali dentro de casa, né? Por que o marido não pode ajudar ela, né? Fazer esse questionamento com ela. Daí quando a gente faz esse questionamento, ela se dá conta de que ela quer pegar tudo para ela, porque ela estava acostumada naquele papel de fazer tudo, só que agora o serviço dobrou, né? Lembra lá da live da Lu, né? Quem assistiu, os papéis se desorganizam, né? Então ela está sobrecarregada. Então, que tal sentar, né? A gente às vezes quando o marido tá, a gente chama, o que cada um aí sabe fazer, né? Você sabe fazer comida, quem sabe você pontuar, dialogarem, né? A gente dá esse suporte para eles, né? Com muito acolhimento, com muita atenção, né? Com muita seriedade, que a gente não tá ali fazendo uma visita qualquer, a gente tá fazendo uma visita de forma técnica, né? Profissional. Não sei se te respondeu aqui o Instagram do Psicodrama. Então, é fazer essas famílias se olharem. As crianças, né? Essas famílias, gente, elas têm uma limitação. A gente não está lidando assim com... É muito fácil resgatar a espontaneidade, às vezes, de psicodramatistas, né? Que a gente chama. A gente trabalha muito com psicodramatistas, né? Principalmente nós, professores. Quando a gente vai dar uma aula de psicodrama, é muito fácil trabalhar com eles, né? Mas trabalhar com famílias que não têm acesso à internet, que têm uma limitação de acesso à informação, eles não têm ideias, eles estão muito cristalizados, eles estão muito repetitivos mesmo nas suas conservas, é aquilo e deu. Ai, meu filho está em casa me incomodando, não vejo a hora de voltar às aulas, e não tem outra ideia, eles não conseguem se reinventar, há uma limitação e eu preciso olhar isso e ajudá-los, pegar na mão mesmo, né? Pegar na mão para que depois eles caminhem sozinhos, mas de primeiro eu preciso pegar na mão, né? E ajudar eles com questionamentos, que é o que a gente consegue fazer, né? Com reflexões, com esse olhar de psicodramatista. E esse limite acaba sendo um trabalho difícil, né? Vocês imaginam famílias que não têm nem acesso à internet, estão muito cristalizados, né? Não que a internet haja criatividade para essas mães, exatamente, a gente até dá umas dicas, né? Faz elas questionar o que tu, né? Realmente, os filhos estão entediados, eles querem brincar, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar as coisas, mas o que você pode fazer aí, o que ele gosta, né, de fazer? Daí a própria mãe traz uma ideia, ela tem ideia, só que ela tá tão desesperada, tá tão conservada que ela não consegue parar para pensar, né? Tem o desespero também, a angústia. A gente quando tá desesperado, angustiado, a gente não consegue ser espontânea, né? Então, a gente tem que pegar pela mão. Então, o meu foco agora é estar ajudando essas famílias a se reinventar. O pouquinho que seja, eu fico muito feliz de eu ter visto, por exemplo, uma mulher fazendo máscaras, um membro lá, né, uma esposa lá, de uma família fazendo máscara para poder ganhar um dinheirinho. Né? Para a gente é pouca coisa, mas para elas é uma grande coisa, porque aquele dinheirinho dá determinada quantia de dinheiro que já dá para comprar o alimento, já não precisa mais solicitar a cesta básica, que elas têm vergonha, né? Coisas simples. Que trabalho lindo. Obrigada, Marília.
Obrigada, Marília. Tem que ter bastante amor mesmo, não é um trabalho... O trabalho do psicólogo social não é um trabalho tão romântico assim, né, gente? Assim, eu sou bem realista. As dificuldades, a gente precisa ter uma paciência, assim, porque o trabalho é muito formiguinha, é assim, ó, pouquinho em pouquinho, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque o pouquinho que a gente faz, às vezes, a gente percebe os olhares deles, né? A gente percebe a gratidão deles. Então, só que eu não romantizo não, tá, gente? É um trabalho, tem que ter amor, é uma correria, né? É muito diferente do consultório, que a gente está num lugar confortável, atendendo lá no nosso consultório. Eu vivo uns dois extremos, assim, onde eu tô é na rua mesmo, é dentro do carro. Hoje mesmo eu fui fazer uma visita e umas famílias nos cercaram, assim. Até vou compartilhar com vocês. Gente, eu me senti o Papai Noel, assim, sabe? O carro da assistência social chegando e umas 3 moças assim, ei, para aí, né? Gente, meu Deus, estou me sentindo... Ver o carro da assistência social agora é motivo de alegria nesse tempo ainda mais de pandemia, né? Para famílias vulneráveis. Um pouquinho que reflete uma grande mudança. Exatamente, né? O pouquinho. E assim a gente vai trabalhando e não pode desistir nunca. Não pode desistir. E o psicodrama me dá muito isso, assim, de não deixar de acreditar, né? Acreditar que tem um ser espontâneo ali que vai sim achar a sua potencialidade para enfrentar essa dificuldade, nem que seja vendendo máscaras, nem que seja vendendo marmitas, né? E acreditar. Sou assistente social e trabalhei nessa área. É bem difícil mesmo, mas é gratificante toda a conquista, ainda pequena com essas famílias. Parabéns. É difícil, sim, eu não romantizo não. Eu vou compartilhar para finalizar, né, porque é 1 hora, eu falo demais, para compartilhar, assim, às vezes a família fica tão agradecida que a família não tem muita coisa para comer em casa, mas ela, no interior, ela sempre tem um pé de fruta. Pessoal entrando aí para eu me despedindo, já fechou nosso tempo. E finalizando, gente, é isso mesmo que eu queria passar para vocês, né? Um pouquinho da minha vivência como psicóloga social, né? Quem aí tem interesse em trabalhar com isso, usando psicodrama, é bem bacana.